Olá pessoal, vamos ver aqui hoje os conceitos iniciais de programação, né? Envolvendo variáveis e fazendo um programa bem básico. E depois a gente vai partir para os exercícios. Como programar? Na verdade, a programação é como se a gente estivesse resolvendo um problema, né? Resolvendo um quebra-cabeça. Como é que a gente resolve um problema? A gente aplica uma lógica nesse problema, né? Ou seja, como resolver esse problema, qual é a lógica por trás da resolução desse problema. Pensa nessa solução, experimenta ela, ou seja, a gente testa para saber se o resultado é o esperado. Se não for o esperado, a gente pensa em novos experimentos e vai testando. Isso aqui a gente fica num ciclo, né? Enquanto não resolver o problema, a gente vai pensando em novas soluções até resolver o problema. O que é uma coisa lógica? Na verdade, a lógica ela tem a ver com coerência. A gente tem aqui, por exemplo, na figura, alguns pensamentos desordenados e a gente precisa colocar ele numa ordem em que faça sentido. Para que isso tudo? Para resolver nossos problemas, para chegar a um objetivo. Por exemplo, uma receita. O que é que tem numa receita? Tem os ingredientes, o modo de fazer e, por fim, sai o produto pronto. Se você não seguir à risca a receita, o produto final não vai ser aquilo que você estava esperando. Então, ela tem que ter toda receita ela também tem uma sequência lógica. Não adianta colocar os ingredientes na frente dos outros, que também o resultado não vai ser o mesmo. Na nossa disciplina, a gente vai usar programação para resolver problemas. E em cada problema vocês têm que pensar numa lógica específica para resolver aquele problema. Aí, por exemplo, eu tenho aqui que meu pai tem 42 anos e meu cachorro tem 8. Se fosse um humano, meu cachorro teria 56. Quantos anos teria meu pai se ele fosse um cachorro? Então, ó, eu tenho a idade do meu pai, tenho a idade real do meu cachorro e a idade relativa humana do meu cachorro. Se eu já tenho essa proporção aqui, eu posso usar essa proporção para achar a idade do meu pai. Faço aqui uma regrinha de 3. Resolvendo a regrinha de 3, eu chego no resultado. Os programas de computador, que a gente chama de software, app, né? Eles, na verdade, são uma série de instruções que são executadas para realizar operações desejadas. E essa série de instruções a gente chama de programação. E aqui na nossa disciplina, né, a gente já conheceu a palavra algoritmo. Então, o que é que o computador faz? O que é que um programa faz? Ele segue uma série de instruções. Essas instruções, quem vai dar para o computador são vocês, alunos, na nossa disciplina. Eu vou passar os problemas, vocês vão pensar como resolve os problemas e dizer para o computador, através dessas instruções, como que o problema é resolvido, ou seja, qual é o passo a passo que ele tem que seguir para resolver aquele problema. Então, nossas instruções são os comandos que o computador vai executar e as operações lógicas, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, vão auxiliar na tomada de decisão. Então, o que são programas de computador? Como eu falei, né? Também são conhecidos hoje como app, os aplicativos, somente depois, né, os smartphones. E eles dizem exatamente o que os computadores devem fazer por meio de instruções. Se a instrução que você passou para o computador estiver errada, o software, né, o programinha de vocês, também estará errado. A essas instruções, a gente dá o nome de algoritmo. O que é que todo algoritmo, quais são as características do algoritmo? Ela é uma sequência de instruções e essa sequência de instruções ela tem 3 características. Primeira, ela é finita, ou seja, ela tem que ter um fim, senão o nosso programa vai ficar rodando indefinidamente. Quando a gente partir para as estruturas de repetição, vocês vão entender melhor esse conceito. Mas enfim, todo algoritmo ele tem que ter o começo e tem que ter o fim. Tem que estar em ordem, né? Porque a depender da ordem, a depender de como você colocar a ordem, o algoritmo vai executar errado, ou seja, não vai resolver o nosso problema.
E também tem que ter lógica, né? Precisa aplicar, precisa ser coerente ao problema que a gente está propondo resolver. Lembrando que o algoritmo ele não é uma solução do problema, ele é um caminho. Cada um, né, cada pessoa pensa no problema e tenta resolver ele de maneira diferente. Então, não quer dizer que um algoritmo esteja certo ou errado, tomando como base apenas eles serem diferentes. Quando é que um algoritmo está certo? Quando ele resolve o problema que ele foi construído para resolver. Não importa se tem 20 linhas, 5, o importante é resolver o problema. Para a gente dar as instruções para o computador ele só entende determinadas linguagens. Ele não entende a nossa linguagem, né, a linguagem humana, como a gente fala, o nosso português. Então, a gente precisa aprender essa linguagem para a gente poder conversar com o nosso computador. E assim a gente poder dar comandos a eles. Aí tem diversas linguagens de programação no mercado e aqui na disciplina a gente vai ficar com a Python. Python hoje está bem popular, grandes gigantes usam, a Google, o Instagram, e dentre dessas daqui é a mais fácil de se aprender para quem está iniciando no mundo da programação, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa parar para pensar, nas variáveis. O que é uma variável? É quando a gente precisa que o nosso computador lembre de alguma coisa quando estiver executando. Então, tem a metáfora, né? Como se fosse uma gaveta, lembrando que nessa gaveta só cabe uma informação de cada vez. Se a gente quer que nosso computador use aquela informação para usar depois, a gente guarda dentro de variáveis. Python ele lembra de vários tipos. Os numéricos, né? Que aqui tem inteiro, ponto flutuante, tem também os imaginários, mas aqui na disciplina nós não vamos abordar, vamos ficar nos inteiros e pontos flutuantes. E tem as strings, que são textos, né? Que pode ser uma letra só, um símbolo, pode ser palavras, pode ser frases. Toda vez que a gente quiser atribuir um valor para uma variável, ou seja, quando a gente quiser que ele guarde uma informação, aí a gente usa nosso símbolo de igualdade. Lembrando que strings deve vir entre aspas, aspas duplas. Uma questão em relação às variáveis é sobre os nomes, né? A gente tem que dar nome significativo para nossa variável, para nossas variáveis. Por que isso? Porque a gente o nome da variável ela indica o que, é que ela está guardando. Por exemplo, se eu boto lá uma variável chamada x, y, z e x está guardando uma média, então por que não chamar x de média? Então, pensar nos nomes que ajudem vocês a entender, inclusive, a própria operação que a variável está recebendo. E os nomes de variáveis podem ter tanto as letras quanto os números, só que sempre tem de começar com uma letra. Pode começar com letra maiúscula, mas a gente evita. Por convenção, a gente não usa, mas não é proibido. Mas lembrando que o Python, como quase todas as linguagens de programação, elas são sensíveis a maiúscula e minúscula. Então, por exemplo, se eu chamo uma variável de nome com N maiúsculo, eu preciso usar com o N maiúsculo em todo o meu programa. Se eu começar com minúsculo, então eu uso. Aí, para não ter confusão, se eu comecei com maiúsculo, minúsculo, então use sempre minúsculo. Pode usar também sublinhado, lembrando que nome de variável sempre começa com uma letra e não pode ter espaço nem caractere especial. O computador ele não reconhece, né? Para nome de variável, cedilha, acento e nem espaço. Então, se você quiser criar um nome composto para variável, usar sempre o sublinhado. Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável chamada meu nome, e o nome da variável se chama meu nome, e a informação que a variável está guardando se chama Jamile. Por que está entre aspas? Porque é uma palavra.
é um string, certo? Outra variável chamada animais de estimação que recebe o valor 3. Por que o 3 não está entre aspas? Porque é um número. A gente não precisa de colocar entre aspas os números. Se a gente colocar entre aspas, ele vai entender esse 3 como uma palavra. E aí ele não vai, a gente não vai poder fazer a operação com ele depois. Se eu quiser, aí esses valores eu determinei, Jamile e 3, no momento que eu já estou declarando a variável. Se eu quiser perguntar para o meu usuário, aí eu uso o comando input. Input entre parênteses e depois entre aspas. Por que entre aspas? Que é uma mensagem que vai aparecer na tela. Então, se eu coloco lá qual é o seu nome, aqui na execução, ó, apareceu qual é o seu nome. Nesse momento aqui, o cursor ficou piscando, então ficou esperando digitar. Aí, digitei aqui para esse exemplo o nome Pedro. Quero perguntar quantos animais de estimação Pedro tem. Então, Pedro não, desculpa, o usuário, né? Que nesse caso aqui, coloquei Pedro. Quantos animais? A mesma coisa, o input e a perguntinha que a gente quer fazer para o nosso usuário. No momento lá, ele digitou 2. Aí agora eu quero exibir na tela os meus dados e o dado do usuário. Usei 2 comandos print. O comando print é para imprimir, para exibir uma mensagem na tela. Tudo que é mensagem que eu quero dizer para o usuário, eu uso entre aspas, aí fica aqui uma cor diferente, a depender do editor que você esteja usando. E quando você quiser que o programa vá na variável e pegue o valor que está armazenado nela, aí a gente separa por vírgula e não coloca em aspas. Porque se eu colocar em aspas, vai aparecer lá meu underline nome. Não faz sentido nenhum. Então, quando eu quiser o valor de uma variável, eu encerro lá minha mensagem anterior com a aspa, vírgula, o nome da variável, vírgula, é uma nova mensagem que vem depois, abro e fecho aspas. É o novo valor de uma variável, o valor que eu quero pegar na variável, não tem problema. Vírgula, nome da variável, e assim sucessivamente. Então, no meu primeiro print, eu estou exibindo meu nome, o valor da variável é meu nome, e eu tenho aqui a quantidade de animais de estimação e a mensagem animais de estimação. Aqui é a variável, aqui é uma mensagem. No segundo print, eu estou dizendo o nome do usuário, que eu guardei aqui, ó, perguntei para ele, guardei na variável seu nome, e você tem, e aqui seus animais. Quando eu executar aqui o programa, essa é a tela de execução. Observe que o meu nome e animais de estimação, inicialmente aqui não aparece, porque eu não estou perguntando nada, não dei nenhum input, nenhum print. Então, a informação está lá guardada, por enquanto não estou usando. O programa ele começa a executar a partir do meu input e dos meus prints. E qual a mensagem que tem no input? Qual é o seu nome? Pronto, o cursor lá ficou piscando, digitei o nome Pedro. Quantos animais você tem? Ele respondeu 2. Então, aqui, ó, nesse print, meu nome é... O que é que ele está querendo aqui? O que é que tem guardado em meu nome? Em meu nome tem Jamile. E eu tenho... O que é que tem animais de estimação? O valor 3. 3 animais de estimação. No segundo print, seu nome é... Qual foi o valor? Qual é o valor que está em seu nome? O valor que o usuário digitou aqui no input. O in significa entrada, né? Ele digitou Pedro, então seu nome é Pedro. E você tem quantos animais, qual é a variável que está? Né? Seus animais, que ele digitou aqui, ó, valor 2. A gente pode usar a mesma variável várias vezes no mesmo programa. Só que, a partir do momento que você coloca um novo valor, o anterior é apagado. Então, ele sempre retorna para a gente o último valor armazenado. E esses valores que são armazenados, se eles forem numéricos, a gente pode usar para realizar cálculos. Só relembrando, o que são os números inteiros, né? Número sem casa decimal. Por exemplo, o 7, o menos 10, o 0, não tem vírgula nele, ele é inteiro. Como a gente brinca, né? Não é quebrado, então está inteiro.
Ponto flutuante. Aí, lembrando que Python, ele trabalha com ponto e não vírgula. Por exemplo, 3.416, 0.999, 3.5. E os números complexos, que eu não vou me ater aqui, porque a gente não vai ver na outra disciplina, mas são os números lá que tem uma parte imaginária. O tipo string, aí, como eu falei, pode ser uma letra, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, contanto que esteja entre aspas duplas quando a gente for passar a informação. E o tipo booleano, que também vamos ver mais à frente, verdadeiro ou falso. Lembrando que o conceito de verdadeiro, ele representa o sim, ou o número 1, e o falso, o não, ou o número 0. Então, o verdadeiro é o positivo, né? O falso, o negativo. Mas nas aulas de estrutura de seleção, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Lembrando que o computador ele só entende zeros e uns. Algo que a gente mais vai fazer aqui na disciplina são operações matemáticas. Essas operações básicas aqui, por exemplo, da adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente usa os símbolos que a gente conhece. Então, por exemplo, se eu coloco lá para minha variável x, naquele momento o valor 4, naquele momento minha variável y, vamos supor que tem o valor 2, e coloco para somar, o resultado ele calcula e dá para a gente. O que tem de novidade aqui é potência, que a gente não consegue na programação colocar lá o número elevado, o computador ele não entende assim, então a gente usa como se fosse aí duas multiplicações, dois asteriscos. Para a gente solicitar o números do usuário que a gente vai fazer continha com eles, então a gente precisa usar uma função que se chama eval. O que essa função faz? Ela torna o valor válido para a gente realizar a conta. Então, como é que a gente faz? Do mesmo jeitinho que tem lá o nosso input, né? Forma um número, abre aspas, desculpa, abri parênteses, fechei parênteses, abri aspas, fechei aspas, coloquei uma mensagem e esse input está dentro de um eval, certo? Porque a mensagem que o usuário digitar aqui, o número que ele digitar, a gente vai transformar num valor válido e guardar na minha variável x. Então, para criar qualquer algoritmo, quais são os passos que a gente precisa realizar? Primeiro, pensar no problema, né? E pensar quais são as operações que a gente vai fazer para realizar aquele problema. Então, primeiro passo, a gente pergunta as informações para o usuário e aí, lembrando que, se for necessário ou não, por exemplo, naquele programa de animais de estimação, para os meus animais e para o meu nome, eu não usei o input, mas normalmente a gente utiliza. São raras as ocasiões que a gente não utiliza o input. Se não usar o input, tem que já declarar a variável como valor. Como eu fiz lá, meu nome, já botei o sinalzinho de igual e a informação. Então, pegar as informações iniciais, né? Através das informações, realizar as operações que a gente precisa para resolver o problema e depois exibir o resultado para o usuário por meio do comando print. Nesse exemplo aqui, vamos fazer uma operação, uma atividade. A gente quer criar uma calculadora que solicite do usuário 2 números e faça as 5 operações que a gente viu na tabelinha lá atrás. Somar, subtrair, multiplicar, dividir e potência. Ou seja, elevar um número ao outro. Então, primeiro passo, perguntar as informações para o usuário, são os dados de entrada. Então, tem aqui, informe o valor de x, guardei na variável x, valor de y, né? Perguntei o valor de y, usei aqui o eval, para conseguir fazer as contas com esse valor, guardei no meu y. Aí aqui, lembra que eu falei de usar nomes significativos para as variáveis? É justamente isso daqui. O que é que essa operação está fazendo? Somando. Então, vou usar o nome da variável soma. Essa é a diferença ou a subtração.
Lembrando que não pode ser cedilha, não pode ter acento nenhum. Produto, quociente e potência. No programa, eu especifiquei de realizar, pedir os dois números e realizar a operação do primeiro pelo segundo. Então, sempre x com y. E depois envio os resultados, né? Para receber o resultado, uso o comando print, aqui entre aspas, uma mensagem e fora das aspas, o nome das variáveis. Esse programinha no Python. Então, vamos lá. Declarei x, pedi um valor de x, o meu input dentro do eval, para que esse valor eu possa realizar a operação com ele. A mesma coisa para y. Se eu precisasse aqui de uma terceira variável, mais uma linha de comando, fiz as operações e aqui dei os prints com o resultado. Aí, para vocês não ficarem com dúvida, lembre que toda vez que ficar entre aspas, o programa que vocês estiverem utilizando, eles mudam a cor para você ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aqui é a execução. Eu dei um print na tela da execução. Informe o valor de x, informe o valor de y, digitei 2 e 4, a soma é 6, né? Diferença menos 2, produto 8, quociente é 0,5, por quê? Ficou como se fosse a raiz quarta de 2. Ou, desculpa, 2 dividido por 4. Confundi quociente com raiz. Então, 2 dividido por 4 dá 0,5. E a potência é 16. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16. Aí aqui, eu pedi para a gente criar um programa que descubra o custo total de um pedido simples de uma pizza, incluindo o imposto sobre a venda. Pedi lá, perguntar o valor de uma pizza, pronto. Perguntar quantas pizzas a pessoa quer. Lembrando que a pizza, independente do sabor, né? Ela vai ter o mesmo valor, só para a gente resolver aqui esse probleminha inicial. Perguntar o valor, perguntar quantas pizzas a pessoa quer, calcular o custo como subtotal, calcular o imposto devido, sendo 8% do subtotal, somar o imposto com o subtotal para obter o total e mostrar o resultado total da compra. Então, vamos lá. Qual é o problema? A pessoa pede uma pizza, vai dizer o valor para a gente, né? Vai dizer quantas pizzas a pessoa quer. Como é o subtotal? Se eu chego num lugar e peço 3, vamos supor que minha pizza vala R$20. Eu quero 3 pizzas. Qual é o meu subtotal aqui? Eu multiplico o valor da minha pizza pela quantidade. Não é isso? Então, por enquanto, tá? Minha continha lá, meu subtotal é R$60. Só que tudo que a gente compra tem um imposto. E esse imposto, né? Ele é 8% do subtotal. Quem é o subtotal? Nesse exemplo aqui, o 60. Aí vai calcular 8% de 60. Depois, somar o imposto com o subtotal para obter o total. Ou seja, calculei o imposto, somei com o valor que até então tinha dado, né? Que era o valor vezes a quantidade. Pronto, achei o meu valor total da compra, somando com o imposto. E aí mostrar para o usuário o valor. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o valor da pizza, né? Eu perguntando aqui para o usuário qual é o valor da pizza, guardo na minha variável valor pizza. A quantidade, pergunto para ele a quantidade e guarda aqui na variável quantidade de pizza. Quem é o subtotal? Lembra lá que eu falei? Por exemplo, se o valor da pizza é 60, desculpa, o valor da pizza é 20 e eu quero 3, então vai ser 3 vezes 20, que vai dar aqui 60. Que é o imposto? É 8% disso daqui. Lembrando que o algoritmo, ele não vai ser só para quando a pizza for R$20 e eu só quero 3 pizzas. O usuário, ele coloca a informação que ele quiser, tá certo? Quem é o total? Subtotal mais imposto. Porém, todo o valor que o usuário digitar, ele tem que fazer exatamente essa conta.
Por exemplo, quando eu fui executar, e aqui o print para mostrar quanto foi o meu pedido, quanto foi de imposto e qual é o total da minha compra. Por exemplo, minha pizza vale R$ 25, quero duas. Meu pedido custou 50, o imposto 8% lá de 50 deu 4, totalizando R$ 54. Observe que essa parte aqui do cálculo, ela não aparece para o usuário, porque não interessa para ele. O que é que interessa para ele? Ele informar os dados de entrada e ter os dados de saída. Essa continha aqui, ó, é irrelevante. Próxima aula, a gente vai ver um pouquinho de bibliotecas, operadores, e eu vou postar, junto com essa aula, uma lista de exercícios. Qualquer dúvida, me procure no Google Sala de Aula.